Em 1962, um homem de 93 anos se aposentava depois de comandar, por 6 décadas, a maior fábrica de cigarros da América Latina. Ele nunca fumou um cigarro sequer na vida. O nome dele batizou uma marca que, por mais de 100 anos, esteve no bolso de milhões de brasileiros e que chegou a ser considerada a ação de melhor desempenho de toda a história da Bolsa de São Paulo. Mas hoje, procure essa marca numa loja de conveniência. Você não vai encontrar. Porque essa empresa, tecnicamente, não existe mais. Essa é a história da Souza Cruz. Um império de fumaça que o próprio mercado, décadas depois, apagou do mapa. Para entender o Brasil do século XX, é quase impossível ignorar essa companhia. Ela não vendia só cigarros. Vendia um estilo de vida, moldou a publicidade nacional décadas antes da TV em cores e sustentou cidades inteiras no sul do país como cultivo do fumo. Ao mesmo tempo, tornou-se símbolo de um dos maiores debates de saúde pública já vividos no mundo. É a história de uma empresa que cresceu como poucas e que, décadas depois, teve que aprender a desaparecer em público sem sumir de verdade. Tudo começa com Albino Souza Cruz, um jovem português nascido em 1869. Ainda adolescente, embarcou sozinho rumo ao Brasil e chegou ao Rio de Janeiro em 1885, com apenas 16 anos. Conseguiu emprego na fábrica de fumos Veado e passou ali os 18 anos seguintes. Não como dono, mas como funcionário, aprendendo cada etapa do ofício: cultivo, produção, venda. Em 1903, aos 33 anos, deu o salto. Alugou um sobrado modesto na rua Gonçalves Dias, no centro do Rio, e começou com apenas 16 funcionários. O differential não era o capital, era a tecnologia. Albino trouxe ao país uma das primeiras máquinas capazes de produzir cigarros já enrolados em escala industrial, numa época em que a concorrência ainda dependia do trabalho manual. Era mais barato, mais rápido, e ninguém mais acompanhava o ritmo. O negócio cresceu rápido demais para o tamanho da estrutura. Em 1910, Albino comprou a Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro e importou maquinário alemão para ampliar a escala. Mas o golpe de mestre foi a construção de marca. Cigarros com nomes femininos: Yolanda, Dalila, Rosita, Marley, estampados com rostos de mulheres, reais em propagandas sensuais, revolucionárias para o início do século. Dentro dos maços, cupons trocáveis por prêmios, uma versão primitiva do programa de fidelidade. O crescimento exigia mais capital do que Albino conseguia sozinho. Em 1914, ele transformou o negócio em sociedade anônima e entregou o controle acionário à British American Tobacco, a BAT. A partir dali, com capital e estrutura internacional, a empresa se espalhou por Porto Alegre, Salvador, Recife, São Paulo, cidade após cidade. Em 1931 veio o maior sucesso comercial da história da companhia, a marca Hollywood, que atravessou décadas de produção. Depois, a marca Continental chegou a representar sozinha a maior fatia das vendas nacionais. A empresa também controlou quase toda a cadeia produtiva, dando assistência técnica direta a milhares de pequenos agricultores no sul do país. Cidades como Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, viraram sinônimo da sua presença. Estreou na Bolsa do Rio em 1946 e em São Paulo em 1957, consolidando-se como uma máquina de lucro tão consistente que, anos depois, seria apontada como a ação de melhor desempenho histórico da Bovespa. Nas décadas de 1980 e 1990, chegou a deter mais de 60% do mercado brasileiro de cigarros. Um domínio raro em qualquer setor. Todo império enfrenta uma força que não vence no tapa. Aqui, essa força não veio de um concorrente. Veio da ciência e da saúde pública. A partir dos anos 1960 e 70, evidências médicas sobre os riscos do tabagismo se consolidaram mundialmente. O próprio Albino morreu em 1966, bem quando essas controvérsias ganhavam força, e ele nunca havia sido fumante. Nas décadas seguintes, o cerco se fechou. Restrições à publicidade, advertências nos maços, proibição em ambientes fechados, tributação pesada. No Brasil, chegando a mais de 80% do preço final em alguns segmentos. Sama isso o contrabando vindo do Paraguai, corroendo fatias de mercado.
Em 2015, a controladora britânica recomprou os últimos 25% de ações que ainda circulavam publicamente e a empresa saiu da bolsa. Em 2020, veio o golpe final. O nome Souza Cruz, com mais de 117 anos de história, foi substituído por Bates Brasil. Mas o império não fechou as portas, só tirou o nome do prédio. Hoje, como BAT Brasil, a estrutura nascida naquele sobrado de 1903 continua produzindo marcas como Derby, Dunhill e Lucky Strike, com fábricas ativas e milhares de trabalhadores no país. O que desapareceu não foi a operação, foi a fachada. Imigrante que chegou sozinho ao Brasil aos 16 anos construiu uma das maiores máquinas de produção e publicidade que este país já viu. Nunca fumou, mas moldou o hábito de milhões por mais de um século. Hoje, ao ver Lucky Strike ou Dunhill numa banca, dificilmente alguém lembra do nome Souza Cruz. Mas é essa a engrenagem por trás do produto. Uma história de mais de 120 anos que sobreviveu a guerras, crises e ditaduras, mas que, no fim, teve que apagar o próprio sobrenome para continuar existindo. Talvez essa seja a lição. Às vezes, sobreviver não significa continuar sendo reconhecido. Significa apenas continuar operando, mesmo que ninguém mais lembre do seu nome.